dando continuidade ao assunto, podemos então começar a falar, né, como na prática, como fazer a contemplação da morte, né? Então, não tem muito segredo, né? Mas é só você refletir a respeito do assunto, né? Usar a sua inteligência, usar a imaginação, usar o pensamento, né? Para refletir a respeito da morte, né? Investigar o assunto, né? Como que é a morte, como é que ela funciona, como é que ela se expressa, né? Por exemplo, você imaginar a sua própria morte, né? Como é que isso faz você se sentir, né? Qual é a sua sensação, né? Quando você imagina a sua própria morte, né? Como é que é a sensação? Sensação de perda, sensação de medo, né? O significado de tudo isso, né? Como é que quando você consegue, né, aceitar a ideia, né, de que eu um dia vou falecer, né? Como é que o resto das coisas ficam, né? Como é que fica a família, como é que fica o trabalho, como é que fica os seus planos, os esforços que você faz. Eu estou fazendo tanto esforço para realizar tal e tal coisa. Mas aí quando você lembra da morte, qual o significado desse esforço todo, né? Ele vale a pena, não vale a pena? Ou mesmo com relação a brigas, né? Você tem raiva daquela pessoa, né? Mas você pensar, bom, aquela pessoa vai morrer um dia, eu também vou morrer um dia. Então, será que vale a pena a gente ficar brigando tanto assim? No final, quando tudo isso vai ser jogado fora, a gente vai conseguir, não tem nada que a gente realmente consiga construir, né, através disso. A única coisa que a gente consegue construir é inimizade e rancor, né? E no final, quando nós vamos tudo isso vai ser jogado fora, né? Então, esse tipo de coisa, né? Você refletir a respeito do assunto, né? Não tem assim uma maneira padrão, né, de você fazer isso. É mais você trazer à frente o assunto, né? E ver para que lado a sua mente se inclina, de que forma ela lida com aquilo, que aspecto da morte mais chama a sua atenção, que aspecto da morte mais tem um efeito, né, na sua mente, né? Mas aí tem uma questão, né, que é a compreensão do ensinamento do karma, né? Que algumas pessoas não conseguem fazer isso, as pessoas não têm tão bloqueadas, né, por uma educação meio muito exageradamente racional, né? Então elas não conseguem lidar com esse conceito, não conseguem organizar isso, não conseguem processar isso, né? Não tem recursos mentais para fazer isso. Não cabe na maneira como a mente delas normalmente funciona. Então tudo bem, então nesse caso você não tem como trabalhar com esse assunto, né? Então tenta fazer aquilo que o Ajahn Pasan falou, né? Tenta só pegar a questão do karma inicialmente como a questão de ação e efeito, né? Que na verdade tem a ver também, né? Mas se você olhar o que o Buda ensinou, na verdade ele realmente enfatizava que isso é importante, né? Você ter compreensão, né, e fé nessa questão do karma, né? Porque senão não encaixa as coisas, né? Por exemplo, essa questão da morte, né? Se você não tiver essa visão de karma, renascimento, né? Quais são as consequências dos seus atos, né? Então, não dá muito certo também. Né? Que nem eu falei agora, por exemplo, se você pegar uma pessoa que você tem raiva daquela pessoa, você briga com ela o tempo todo, né? E você refletir sobre o ponto de vista da morte, eu falei, bom, eventualmente nós dois vamos morrer, né? Para que fazer isso? Né? Nós vamos ficar sofrendo aqui a vida inteira, né? E no final nós vamos morrer, então não obtemos nada disso, apenas mal-estar, né? Então você consegue até abandonar, né, aquela briga pensando dessa maneira, né?
Mas se você aplicar numa situação reversa, né, você também vai acabar abandonando, né? Por exemplo, se tem uma pessoa que você gosta muito daquela pessoa, você ama muito aquela pessoa, aí você bota bastante esforço em ajudar aquela pessoa, auxiliar aquela pessoa. Mas aí você reflete com relação à morte, bom, para que fazer tudo isso? No final todo mundo vai morrer mesmo, tudo isso que foi feito vai ser jogado fora, né? Para que fazer esse esforço todo? Né? Então, se a pessoa não tem a visão do karma, né, como é que esse assunto funciona, ela vai, essa reflexão da morte pode não dar muito certo. Pode levar a pessoa à inação. Né? Ela vai deixar de agir nas boas qualidades da mente, tanto quanto ela vai deixar de agir nas más qualidades da mente. Né? Então não serve dessa maneira. Né? Então tem que levar a pessoa a agir, né? naquilo que é benéfico, né? E abandonar aquilo que é maléfico. Né? Agora, se a pessoa faz a contemplação da morte e ela abandona ambos, aí não deu certo. Então, a questão do karma, é importante ter uma certa compreensão dela para que essa reflexão sobre a morte não vire um exercício nocivo. Né? Então, nesse exemplo, por exemplo, da pessoa querida, né, que você gosta e ajuda aquela pessoa, né? Se você tem a visão do karma, né, então fala, isso é uma boa ação, é o que eu estou fazendo, é uma boa ação. Eu estou desenvolvendo boas qualidades mentais em mim mesmo. Eu estou criando um relacionamento de amizade e bem-querer com uma pessoa. Né? Uma pessoa que merece, né? Uma pessoa boa, uma pessoa de bom coração, uma pessoa amada e tal. Então isso não é jogado fora. Né? Mesmo após a morte, essas boas qualidades que foram desenvolvidas, elas perduram. Né? E esses bons relacionamentos que foram desenvolvidos, eles perduram e dão frutos. Né? E essas boas qualidades que foram desenvolvidas, elas perduram e dão frutos. Né? Então, aí sim, né, a reflexão sobre a morte faz sentido e dá certo. Né? Com relação à inimizade e à raiva, a mesma coisa. Né? Se você pensar, se só o assunto, né, de você, bom, eu vou ficar brigando com essa pessoa a vida inteira, né? A única coisa que eu vou obter disso é mal-estar. Né? Se isso não for o suficiente para você abandonar aquela briga, né? Você pode refletir mais adiante ainda. Isso que eu estou desenvolvendo é um mau hábito mental. Eu estou desenvolvendo o hábito do ódio. Eu estou reforçando a tendência à raiva. Isso não é uma boa qualidade mental. Né? Se essa qualidade mental se estabelecer na minha mente, isso vai ter más consequências no futuro. Né? No futuro eu vou ser uma pessoa não muito sábia. No futuro eu vou ser uma pessoa facilmente desequilibrada, né? Que se desequilibra facilmente. Qualquer coisinha já vai fazer eu perder o equilíbrio, perder a tranquilidade. Aí eu vou gerar maus atos, né? Porque quando a mente é obcecada por raiva, comete atos ruins, né? Isso vai gerando um ciclo vicioso, né? Que vai levando você para baixo até chegar ao fundo do poço, né? Que não é um local agradável de se estar, né? Então, aí você também pensa, né? Bom, eu estou gerando um relacionamento de ódio com essa pessoa, né? Isso tende a dar resultados. Né? Mesmo após a morte, isso gera resultados, isso tem consequências disso. Né? Então você vai desenvolver a qualidade que em Pali se chama Hiri-Ottappa. Né? Você tem assim, pesar, né, em fazer coisas ruins, você tem vergonha, né, medo das consequências de maus atos. Né? Isso então ajuda a proteger você contra maus atos, né? ajuda a estimular você a realizar boas ações. Né? Então, essa questão do karma, na verdade, eu acho mais importante do que as pessoas geralmente pensam. Se você for usar a reflexão da morte, né? Como a maioria das pessoas não vai fazer isso, né? A maioria das pessoas só vai usar a meditação, a respiração, esse tipo de coisa. Então, realmente, não é tão vital assim, né? Eu mesmo, durante muitos anos, pratiquei meditação, virei budista e nunca dei muita bola para essa questão do karma, né? Provavelmente até virei monge e nem dei muita bola para essa questão do karma, né? Mas chega um certo ponto que você começa a enxergar onde é que isso se encaixa, né? Não tem como você dizer que não é algo importante, né? No que diz respeito a usar a reflexão sobre a morte, usar a morte como objeto de contemplação, essa questão do karma é importantíssima, né? Porque senão o quebra-cabeça não encaixa, né? A imagem não se forma, a imagem correta.
Se a pessoa não tem as peças relativas a esse assunto, quando você tentar montar esse quebra-cabeça, você vai acabar com uma imagem distorcida, né? E aquilo não vai dar o resultado esperado, né? Imagina que fosse um mapa, né? Que você tem que encontrar um tesouro. Aí você monta o mapa de maneira errada, né? Aí você vai parar em outro local, né? Em vez de parar onde está o tesouro, você vai parar no precipício, né? Então aqui é algo parecido, né? Então nesse assunto específico, a questão do karma é importante, né? Compreensão do karma. Então, e fé, né? E fé, mesmo que você não consiga enxergar, é para isso que existe fé, né? Fé é a sabedoria dos burros, né? A gente não tem sabedoria completa, mas se a gente tiver pelo menos humildade, né? A gente consegue, e se a gente tem confiança, né? Humildade e confiança nos ensinamentos do Buda, então a gente consegue, né, fingir que sabe, né? Então a gente consegue agir, mesmo sem saber com certeza, né? Mas tendo fé, você consegue não ficar travado, né, empacado, né? Você não tem sabedoria, mas você tem um quebra-galho, né, que é a informação, né? É que nem, sabe, você tem que chegar em algum local, você nunca foi lá. Então você não tem como chegar lá se você nunca foi, né? Você não sabe onde que é. Aí você fica parado sem saber para onde ir, né? Você nem sabe se é para a direita, para a esquerda, é para o norte, para o sul. Como é que você vai chegar nesse local? Eu vou falar, vá para o local tal. Só isso, e não fala onde que fica, em direção que fica, como é que faz, né? Então não tem como, né, você chegar a esse local, é quase impossível, né, porque as possibilidades são infinitas, né, e o local é um só, né? Então é pouco provável que você vai achar esse local dessa maneira, né? Mas aí vem uma pessoa lhe dá uma informação, o local fica nessa direção, para frente, só você seguir em frente. Aí você consegue agir, né? Mesmo que você não saiba se aquela informação está correta ou não, né? Mas se você avalia a pessoa que deu aquela informação, você raciocina, né? Faz sentido o que esse cara está falando, parece que está certo, né? Você avalia a pessoa, avalia a informação, da maneira que for possível fazer, né? Não dá para você ter uma avaliação perfeita, né? Mas você faz o que for possível, o tanto que der para fazer, né? Depois de ter avaliado a pessoa, tendo avaliado o conteúdo da informação, você fala, tem uma chance disso ser verdade, né? Então aí você já ganhou uma possibilidade. Agora você consegue agir como se soubesse, né? Você não sabe, mas você consegue fingir que sabe, né? A pessoa disse, é para frente. Agora você consegue andar para frente, né? Você anda para frente, mesmo que você não saiba de verdade, mas a possibilidade de agir se torna presente, né? Então dessa forma que fé é útil, né? Então para aqueles que não têm inteligência, não têm sabedoria o suficiente para enxergar o assunto como ele de fato é, se elas tiverem capacidade de humildade e de confiança, né? Elas não ficam travadas, né? Empacadas, sem conseguir se movimentar. Então elas conseguem ainda agir, né? Então nessa questão do karma, né, tem um pouco disso, né? A questão de você pode construir uma base, né, uma base empírica, né, do assunto, né, fazendo aquilo que o Ajahn Pasanno mencionou, né? Você observar causa e efeito, né? Se eu falo com as pessoas de maneira amistosa, as pessoas, como é que elas reagem? Se eu falo com as pessoas de maneira, se eu sou egoísta e trato mal as pessoas, como é que elas reagem? Se eu me comporto bem, se eu falo mentiras, como é que acontece? Se eu falo a verdade, o que acontece? Se eu desenvolvo bons estados mentais, como é que eu me sinto? Se eu desenvolvo maus estados mentais, como é que eu me sinto? Né? Você consegue criar uma fundação, né, com relação a esse assunto, né, de causa e efeito, né? Isso te dá uma fundação, né, para você tentar avaliar, né? E quando o Buda diz, se você realiza maus atos, assim, a tendência é que isso aconteça. Já não é tão assim aleatório, né? Falou assim, é uma continuidade esse nível de karma, né, que ele está mencionando, é apenas uma continuidade disso que eu consigo enxergar aqui e agora, né? Então eu não consigo enxergar exatamente, né, como é que isso se manifesta após a morte, como é que isso se manifesta, né, mas eu consigo enxergar naqui e agora, como é que o karma se manifesta, né? E baseado nessa informação, você pode extrapolar e falar, bom, isso que o Buda está falando
faz algum sentido, né? Tendo como base essa informação que eu consigo observar, né? Faz algum sentido? Tá condizente, né, com isso que o Buda está dizendo ou não? Então você consegue avaliar a informação, né, para ver se aquilo merece a sua confiança ou não, né? E você também avalia a pessoa que está passando essa informação, né? Então você olha para o Buda, vê, investiga o Buda, como é que o Buda ensinou, as demais coisas que o Buda ensinou estavam corretas ou não. Se as demais coisas que ele ensinou estavam corretas, será que essa também não está correta? Será que não há uma chance de que isso também esteja correto, né? Ele parecia bastante sábio com relação a muitos assuntos. Será que ele era sábio com relação a todos aqueles assuntos, menos esse? Ou será que também ele era sábio com relação a esse assunto? Então você avalia também a pessoa que está passando a informação, né? E aí você avaliando a pessoa, né, e avaliando a informação, né, você decide, né, se vale a pena confiar nisso ou não, né? Então, na verdade, essa é mais uma fundação importante, né? Antes, eu ia começar a falar já sobre diretamente, né, como fazer a contemplação da morte, mas aí me ocorreu que também antes de começar a fazer contemplação da morte, também tem essa pré-condição, né? Tem que haver essa pré-condição, né? Esse é um fator importante, né? É o que é chamado, se falar de maneira bastante ampla, né, que chama samadhi, né? Visão correta, ponto de vista correto, né? Ou opinião correta, né? Eu tenho a opinião de que as coisas são assim. Você não sabe de verdade, né? Mas você tem uma opinião, né? Você tem que interpretar o mundo, né, para sua mente. A sua mente tem que ter alguma forma de compreensão, né, do ambiente ao redor para que ela consiga funcionar, né? Uma necessidade, né, para a mente humana. Tem que, de alguma forma, né, apresentar aquilo em conceitos que a mente consiga trabalhar, né? Então, esse é um aspecto importante, né? O karma tem esse aspecto visível, né? Aqui e agora, e também tem um aspecto que requer que a pessoa tenha um pouco de confiança, né? Não é que esse aspecto não seja visível aqui agora, que as pessoas não têm capacidade de enxergar. Na verdade, o karma não está escondido em lugar nenhum. O karma não é nenhum fenômeno místico, né? O karma é visível aqui agora para quem tem olhos, né? É que nem germes e bactérias, né? Eles não estão invisíveis. Eles estão bem ali, é que as pessoas não têm capacidade de enxergar, né? Mas eles não estão escondidos, né? Eles estão ali, onde sempre estiveram, né? O fato das pessoas não enxergarem não é culpa deles, né? Da mesma forma o karma, né? O karma não é nenhum mistério, ele não está escondido, ele não está protegido, ele está aberto o tempo todo. As pessoas não enxergam porque elas não conseguem. Não tem a ver com ser uma coisa secreta, um negócio místico, né? Na verdade é natural e óbvio, né? Então, se as pessoas desenvolvessem as qualidades necessárias, elas conseguiriam enxergar por si mesmas esse assunto, né? Então, ajuda muito, né, você conseguir. Eu recomendo, né, quem quiser ganhar profundidade nesse assunto, eu recomendo estudar a sua própria mente, porque o motor por trás de todo esse processo é a mente. Tem um pouco da natureza mesmo, né, da interação da natureza, que é uma coisa normal, né? Mas a maior parte mesmo é a própria mente, né? Então, se você tiver uma compreensão mais profunda da sua própria mente, você vai ganhar mais compreensão também de como é que funciona esse negócio de karma, de renascimento, de resultados, vipaka, etc. Karma vipaka. Como é que são os resultados, né? E se você ganhar uma maior compreensão da sua própria mente, né, você vai conseguir pacificar a mente, concentrar a mente em samadhi. Se você concentrar a mente em samadhi de maneira correta, de maneira apropriada, talvez você consiga chegar ao ponto que você enxerga com os próprios olhos esse assunto, né? De maneira assim direta, né?
sem ter que extrapolar, sem ter que imaginar, só olhar e ver, né? Quando a maioria das pessoas que alcançam a iluminação também adquirem esse conhecimento, né? O conhecimento dos seres, morrendo e renascendo, né? Guiados pelo karma que eles realizaram, né? Então, elas enxergam esse processo em ação, né? Elas veem assim com os próprios olhos esse processo em ação, né? Então, para aí sim a pessoa tem conhecimento direto do assunto, não é apenas uma coisa que ela acredita, que ela raciocinou, que ela ouviu falar, né? Algo que a pessoa enxerga com os próprios olhos, né? Então, quando a pessoa tem a capacidade, esse fenômeno não é nada misterioso, é apenas o que é, né? É natureza, né? Então, a gente não conseguir enxergar agora não é culpa do karma, é culpa nossa, né? A gente não consegue enxergar isso. Mas tudo bem, né? Quem não consegue enxergar, mas pelo menos tem a capacidade de acreditar, né? de ter confiança e fé, né? Não fica completamente bloqueado nesse assunto, né? Agora, quem não tem essa capacidade ainda, tudo bem, então recue e não lide com isso, né? Não faça a contemplação sobre a morte, mantenha a sua prática no nível mais básico, né? De olhar para a sua própria mente, desenvolver boas qualidades mentais, né? Talvez você consiga pelo menos enxergar, né, a relação entre os 5 preceitos, né, e o bem-estar da sua mente, o bem-estar da sociedade ao seu redor, né? Então já cria uma certa fundação para que no futuro você consiga, né, ter esse tipo de confiança, né, na lei do karma, etc., conforme o Buda ensinou. Agora, a pessoa também que acredita cegamente, piamente, também não está correto, né? Aí vira uma espécie de superstição também, né? Isso também não está correto, né? Então, e também lembrar que Buda ensinou com relação ao karma apenas, né, como um fator, né, para o caminho espiritual. Ele não ensinou com relação ao karma que é para as pessoas ficarem com a intenção de que as pessoas entendessem tudo nos seus pormenores e analisassem e compreendessem, porque as pessoas elas querem entender demais o assunto, né? Mas esse assunto você não entende através de explicações, né? O tanto que o Buda ensinou é só com o objetivo, né, de servir de apoio para que as pessoas então pratiquem, progridam e aí elas enxergam por si mesmas, né? Geralmente quando começa a falar sobre o karma, as pessoas querem saber tudo. Bom, mas se eu fizer isso, qual vai ser? Mas de onde que veio isso? A pessoa ficou doente, qual foi o karma que ela fez? Eu sei lá também. Eu vou ficar analisando o karma dos outros. As pessoas querem saber coisa que não é assunto, né? Não é assunto de vocês, saber exatamente qual foi o karma que realizou. Olha, ontem eu fui na padaria, caiu um café no meu colo. Que karma foi esse? Eu sei lá também, gente. As pessoas, às vezes, elas não pegam o assunto de maneira correta, né? Elas ficam elas saem para a tangente, né? Elas não conseguem manter o olhar fixo, né, no alvo, né? Se distraem facilmente, né? Então, se você quiser saber esse nível de detalhe, então vai e olhe por si mesmo, né? Então, é que nem mendigo, né? Mendigo não tem que ficar escolhendo muito. Mendigo você pega o básico, né? Se você é mendigo, você tem que pedir comida. Só me dá um prato de comida, só isso. Você não fala, por favor, eu queria um filé com batatas e uma salada com azeite, por favor. Você não faz isso. Quando você é mendigo, você pede, só ter um pouquinho de comida para me dar, né? Aí você pega o que a pessoa der, né? Você não fica escolhendo, fala, não quero isso não, dá para trocar, você não faz isso. Da mesma forma, né? Aqui nós estamos mendigando informação, né? O Buda deu esse tanto. Falou, olha, o karma funciona assim, você faz boas ações, você tem más ações. Você cultiva maus estados mentais, isso vai levar a maus renascimentos, nascimentos onde há sofrimento. E as coisas que você faz aqui geram consequências mesmo após a morte. Esse tanto que você precisa saber, só esse tanto, né? Mais do que isso, quer saber mais do que isso, então vai olhar para si mesmo, né? Que nem um mendigo, né? Você quer filé com batata, então vai trabalhar, arrumar emprego. Se você quer de graça, que tenha esse tanto, né? Então a gente também tem que manter essa mesma atitude, né, com relação a esse tipo de ensinamentos, né? Se a gente quer uma compreensão mais profunda, então nós é que temos o dever de ir atrás e aprender, né?
Por isso que eu gosto na Tailândia. A atitude na Tailândia, na escola, né? Antigamente era, não sei como é que tá hoje em dia, né? Antigamente na escola, a atitude é você tem o dever de aprender, eu não tenho o dever de ensinar, né? Com relação ao professor e o aluno, né? O professor não tem o dever, né? Não é meu trabalho, não é meu dever ensinar você. Você não tem como chegar na escola e exigir que o professor te ensine, que nem as crianças fazem hoje em dia, né? Eu não aprendi, a culpa é sua. Como? Na Tailândia não, na Tailândia a culpa é sua, você que tem que aprender. Eu tô aqui de gentileza por você, né? Eu tô aqui por gentileza, é uma gentileza que eu faço de ensinar, né, e guiar os seus estudos. Quem tem que aprender é você. Eu não ensino ninguém, eu só sirvo de apoio. Então, inclusive, às vezes até o professor fica bravo, né? Se o aluno fica perguntando muito, se você acabou de explicar um negócio, ele pergunta de novo, ele te dá uma bronca. Você não está fazendo esforço para aprender, né? Você tem que fazer um esforço, não é só ficar perguntando toda hora, né? Você tem que fazer. Mesmo o Buda, né? O Buda, quando ele elogiava algum dos discípulos dele, né? O discípulo alcançava a iluminação e tal, ele dizia: essa é uma pessoa sábia, ele libertou-se, né, do sofrimento, ele não me incomodava com perguntas com relação ao Dharma. Eu elogiava isso, né? A pessoa fazia um esforço próprio, não ficava ali de boca aberta esperando alguém explicar as coisas, né? Pegava aquilo que o Buda deu de ensinamento e ia trabalhar naquilo, né? Então a gente também precisa emular um pouco essa atitude, né? Com relação a esse tipo de ensinamentos, ok? Então ainda hoje, talvez à noite, vou ver se eu lembro de mais alguma coisa que precisa ser dita, né? Já está acabando o retiro, ainda não entramos exatamente como é que se contempla a morte. Vamos ver se hoje à noite a gente chega nesse assunto ou não. Tá bom? Então é só isso por enquanto.